E vamos iniciar agora no item 7.2, competências. Competências é um fator importante. Competências eu mencionei para vocês quando falei de recursos, no item 7.1.2, quando falou lá de pessoas, fornecer recursos, pessoas. Muito bem, então aqui a gente vai falar de pessoas de uma forma que seja bom para a empresa, adequado para os processos dela. O que diz a norma? Ela fala assim, olha, 7.2, competência. A organização deve, lembra do deve? Está aqui, requisito deve. Deve, letra A, B, C, D. Isso tudo aqui é deve. Perfeito? Primeiro deve, letra A. Determinar a competência necessária de pessoas que realizem o trabalho sob o seu controle e que afete o desempenho e eficácia do sistema da qualidade. Então, determinar a competência das pessoas que podem afetar. B. Assegurar que essas pessoas sejam competentes com base, veja só, em educação, treinamento e experiência apropriados, ou experiência apropriados. Educação, treinamento ou experiência. Perfeito? C. Onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. Vamos entender isso. D. Reter informação documentada apropriada como evidência de competência. E a nota? Primeira, ações aplicáveis, que mencionou aqui na letra C, ó, tomar ações, podem incluir, podem não é obrigação, é só um exemplo. Por exemplo, a provisão de treinamento, o mentoreamento ou a mudança de atribuições de pessoas empregadas no momento, ou empregar ou contratar pessoas competentes. São ações possíveis. E aqui uma nota do inglês que não vem ao caso para nós aqui, tá? Então esse é o texto da norma que a gente fala de competências. Muito bem. O que é competência? Segundo a ISO 9000, nosso dicionário, competência é a capacidade de aplicar conhecimento e habilidades para alcançar resultados pretendidos, às vezes chamado também de qualificação, não é? De que é formado isso? Por que ela é tão importante para a nossa empresa? O que a gente tem que fazer para garantir a competência? Então, primeiro aqui, por que ela é tão importante para a nossa empresa? Porque quando a gente tem pessoas com competência, a gente é capaz de entregar produto e serviço com qualidade. Concorda com isso? Pessoas incompetentes não serão capazes de entregar produto e serviço com qualidade. Entenda que competente ou incompetente não é pejorativo, não, é relativo ao objetivo do trabalho. Então eu posso ser competente para uma função e para outra não. Por exemplo, eu já fiz curso de operador de empilhadeira. Já. Algumas vezes eu operei uma empilhadeira, mas se eu tiver que operar uma empilhadeira, eu não sei fazer isso mais. Então eu não sou competente para operar uma empilhadeira, embora eu conheça, tenha a noção de como se faz, mas não sou mais competente para isso. Isso não é, vamos dizer assim, um fator negativo para mim, porque eu não trabalho com isso. Se eu trabalhasse com isso, eu ia me informar melhor para poder ser um bom operador de empilhadeira, mas não sou. Então não é pejorativo. Mas então, a falta da competência compromete o resultado. A existência da competência garante o resultado da qualidade. Quem é que percebe a qualidade dos seus produtos e serviços da sua empresa? É o seu cliente, o mercado, para quem você entrega. Então a falta de competência afeta o cliente. A existência da competência afeta o cliente positivamente. Então, muito importante entender isso, porque ela é necessária de fato para a nossa empresa dar resultados. Isso é muito importante. Quais os atributos da competência que são necessários de acordo com a ISO? Então, são 3. Educação, treinamento ou experiência. Aqui tem alguns exemplos do que seriam educação, treinamento ou experiência. Perceba, educação, nível de escolaridade, alguma especialização de acordo com o cargo e especificidades. Por exemplo, se você for contratar um técnico de segurança, ele não basta apenas ter ensino médio, ele é ensino médio mais o técnico em segurança, ele tem que ter registro no Ministério do Trabalho, inclusive. Então, para ter a educação como competência, ele tem que atender esse item aqui. Se é um engenheiro que você contrata, ele vai assumir responsabilidade técnica na sua empresa, além dele ter a graduação na engenharia, ele vai ter que ter um registro no conselho de classe, senão ele não consegue trabalhar e assumir a responsabilidade. Então, tem itens ligados à competência aqui na educação que são características. Experiência. Experiência não é só tempo de trabalho. 6 meses, 12 meses, 2 anos, 10 anos, isso é tempo de trabalho. Às vezes o que você precisa é outra coisa. Por exemplo, ele tem que ter vivência num certo ambiente. Olha só como é interessante isso. Aqui na região, por exemplo, nós temos trabalhadores, talvez vocês até prestem serviços, né, para a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica, por característica, ela tem um ambiente sujo, onde tem poeira, tem pó, tem fumaça e etc. Normalmente, quando as pessoas que trabalham lá dentro, empresas que trabalham lá dentro, querem contratar pessoas,
Eles buscam ali dentro mesmo outras pessoas ou que já tenham trabalhado em ambientes semelhantes, de siderurgia, de mineração e etc., porque já conhecem o ambiente, já estão adaptados àquele tipo de ambiente, já conhecem os riscos de segurança, os critérios, os controles. Pensa numa indústria de alimentos agora, ou farmacêutica, que é uma indústria limpa, e a pessoa precisa contratar lá um técnico em mecânica para a indústria farmacêutica. Se ele buscar alguém especificamente que tenha vivência em ambiente de siderurgia somente, ele vai levar uma pessoa para dentro de um ambiente limpo, que essa pessoa não tem vivência num ambiente limpo. Ele vai ter mais dificuldade, porque ele vai ter que educar aquela pessoa, porque ele tinha um certo hábito num ambiente sujo, agora ele está num ambiente limpo, em que ele não pode contaminar o produto com ele, com a sua pessoa. Ele vai ter que ser reeducado. O grau de dificuldade é maior. Então, muitas vezes a empresa especifica a experiência não como tempo, mas por ter vivido, trabalhado já em um ambiente semelhante para que ele possa aproveitar esse histórico profissional ou de vida da pessoa, né? Assim como também acervos tecnológicos. Se a gente contratar aqui um engenheiro graduado em engenharia mecânica, etc., eu quiser saber quais os projetos que você já fez para você garantir que você tem habilidade nesse campo aqui de projeto, eu posso pedir o acervo tecnológico dele lá no CREA, ele traz para mim, eu verifico que ele tem experiência para aquilo, mas ele não tem carteira assinada. Ele era autônomo, mas ele prestou serviço, emitiu as ARTs e demonstra sua experiência. E assim por diante. Então, são formas de a gente enxergar a experiência. Pense bem no que você precisa. Treinamento. Existem treinamentos que a gente vai exigir, talvez, que a empresa ou que a pessoa traga já imediatamente. Se eu for contratar um operador de empilhadeira, como mencionei, eu já vou contratar alguém que já tenha sido treinado pelo SESC-Senat, porque ele já é um profissional habilitado, então ele foi treinado. Talvez eu tenha até que repetir periodicamente, por uma questão legal, mas ele já foi treinado, então eu vou exigir que ele já foi treinado, já tenha sido treinado. Tem o treinamento de integração, que é aquele que a gente vai fazer quando a empresa contrata imediatamente para colocar o empregado no ambiente de trabalho, ele se ambientar corretamente, saber como se comportar, o que a empresa espera dele, procedimentos, folha de pagamento, crachá, etc. Então está ali, segurança. E tem também aqueles treinamentos de desenvolvimento, que é para a evolução do funcionário dentro da empresa. Aí a empresa pode determinar isso tudo aí. Então, quando a gente vai determinar a competência, a gente tem que olhar os 3 itens. Pode ser que não seja necessário um deles. Por exemplo, se você tem lá um cargo, vamos imaginar assim, engenheiro trainee, ele vai ter graduação, concorda? Graduação em engenharia X. Você vai ter experiência desse engenheiro trainee? Ele vai te apresentar alguma experiência? Provavelmente não. Porque ele acabou de sair da faculdade. Então, um engenheiro trainee não teria experiência. Perfeito? E assim por diante. Você vai contratar um soldador. Vai exigir dele graduação em engenharia mecânica? Você vai encontrar um soldador com engenharia mecânica no seu currículo? Dificilmente. Mas ele tem muita experiência, né? E tem treinamento. Ele já foi treinado e certificado como soldador, por exemplo. Mas ele não tem um nível de educação alto. Então, você vai determinar aquilo que é necessário. É competência necessária para a pessoa, para o cargo que você determinou para aquele processo. Isso é fundamental, porque a ausência da competência compromete a qualidade do processo e do produto que vai ser gerado. Então tenha muito cuidado com isso na hora de determinar esses elementos. Então a norma diz ou educação, ou treinamento, ou experiência. Pode ser só educação, nada de treinamento e experiência, pode ser treinamento e nada dos 2 anteriores, pode ser um ou outro, ou os 2 ou 3. Não é uma questão de conveniência, não. Eu vou colocar só educação porque é mais fácil. Eu pego alguém da faculdade, beleza, está feito. Não é isso. Você tem que determinar, olhar qual é a função que vai ser executada. Muitas vezes a educação sozinha não é suficiente. Ele vai ter que ter um treinamento adicional para estar apto para aquilo. Então, não é uma opção, não é conveniente o que a gente busca, não é a conveniência. É o que é necessário para que a função seja feita corretamente e a gente dê o resultado adequado no processo. Isso é importante. É o que eu mencionei aqui agora. É uma escolha por conveniência. Não é uma escolha por conveniência, eu falei agora, mas pense na seguinte situação. Vou colocar lá na minha descrição de cargo, por exemplo, que é um documento que a gente pode emitir, que para aquele cargo ali, eu preciso ter técnico em mecânica. Aí a sua empresa vai para um contrato bem afastado, e lá na região, técnico em mecânica é raro, você não consegue encontrar. Aí o que você faz?
Será que seria adequado você ir lá na descrição de cargo e falar, não, já que a gente não encontrou técnico e mecânico, vamos tirar esse negócio de técnico aqui, coloca só aqui, ó, ensino fundamental, tá bom. Aí você vai encontrar pessoas com ensino fundamental que se aventuraram a ser mecânico de alguma forma e está lá. Espera aí, você precisa ou não precisa que ele tenha uma formação técnica e mecânica? Se você realmente necessita, é necessário, é porque afeta o seu processo. Se você disse, não vou contratar dessa forma, modifique a descrição de cargo, tire esse negócio daí que está me atrapalhando, você está dizendo que não dá mais condição do processo gerar a qualidade que você previu para ele. Que você abriu mão de uma competência que você disse que precisava, era necessária, mas porque você não encontrou com facilidade, agora você fala, não, então vou tirar. Não é esse o caminho. O caminho é a gente complementar. A norma fala, se a competência ela não está adequada, de alguma forma a gente pode trabalhar aqui. Então, por exemplo, deixa eu só voltar aqui no quadro. Se você colocar aqui ensino técnico em mecânica com experiência X e com treinamento interno Y, é uma definição. Pode ter uma alternativa? Pode. De repente ele vai ser não técnico em mecânica, ensino médio com experiência de uma quantidade maior de tempo em atividades mecânicas, como soldador, como cortador, como operador de uma calandra, alguma coisa que você precisa, você coloca na exigência de experiência. E ainda complementa, treinamento interno no equipamento X, porque aí você vai ajustar o funcionário para a sua necessidade de processo. Se isso for possível, você pode trabalhar com essas variações na sua descrição de cargo. Não estamos falando de questão trabalhista, hein? É só de qualidade, aquilo que afeta o processo. Se não for possível, você não vai abrir mão. É ensino médio, técnica e mecânica. Se você tiver que procurar e achar técnica e mecânica lá na Holanda, você vai buscar ele, porque ele compromete o seu processo. Não tem como ser diferente. Perfeito? Então, cuidado com essa definição para não agir pela conveniência. Já que eu não tenho, não é fácil, eu vou ter que pagar mais, então vou baixar o nível de competência aqui para que a gente possa conseguir pessoas no mercado. O que vai acontecer com o seu processo e com a qualidade do seu produto e serviço? Vai cair também, né? É isso que você prometeu para o cliente? É isso que ele vai pagar para você? Então pense nisso antes de trabalhar isso de uma forma que não seja adequada para vocês. O termo apropriado, como apropriado, dá à empresa a liberdade de determinar o que é apropriado às suas necessidades. Ela que vai avaliar o que é apropriado para ela. Tá? Não é o auditor. Às vezes o cliente até diz o que é apropriado, porque ele exige para você em contrato o que tem que ter, de educação, por exemplo, treinamento e tal. Mas, de modo geral, a empresa tem liberdade para definir isso de acordo com a característica do seu processo. Não é por conveniência, tá claro? Não é por conveniência, de acordo com o seu processo. A exigência de competência necessária. Então, algumas empresas usam esse termo aqui, olha, desejável. Olha, necessário, ensino técnico, desejável, engenharia. Espera aí. A norma diz necessário. Necessário é que, se não tiver, vai comprometer o processo. Desejável é outra coisa. Desejável é, eu gostaria que todo mundo tivesse aqui na empresa, todos os trabalhadores tivessem no curso superior. Tudo bem, então, vamos fazer um programa aqui para incentivar as pessoas a fazer faculdade, melhorar o seu cargo, a sua educação e tudo mais. É um programa de desenvolvimento, mas o que afeta hoje o seu processo é o ensino técnico, então é isso que você vai colocar. Se você colocar desejável, cuidado para isso não dar a impressão de que você tem duas definições, você joga com uma ou com outra conforme a sua conveniência. Não é isso. O termo da norma é necessário. Necessário faz falta ou não faz falta. Perfeito? Então, cuidado com essa característica. Tem uma lei aí que especifica, de 2008, hein, que para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao emprego a comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Muito bem. Então, se ele já fez um período de trabalho ou de experiência de 6 meses ou mais, não se pode exigir mais nada dele. Na prática, pessoal, primeiro ninguém cobra isso. Né? Ninguém verifica lá se você contratou ou não contratou com menos ou com mais 6 anos. Na prática, as empresas divulgam vagas assim, exigimos experiência antecipada. O que bate lá na mão do RH? Currículos, inscrições eletrônicas ou físicas. Né? Tem vários currículos. Um tem 10 anos, outro tem 2 anos, outro 3 anos. Não é isso que vai determinar. Né? Então, muitas vezes, convém até que vocês aqui, nessa descrição desse quadro, quando falar de experiência e falar de tempo, se não for uma coisa muito rígida para vocês falar de tempo, coloca experiência mínima na atividade X. Não precisa falar de tempo. Porque aí, quando chegar lá o currículo, a carteira, você vai olhar se é adequado para você ou não.
é um interesse seu, tá? A lei existe, normalmente em auditoria não se fala dela dessa forma, porque é uma coisa que é realmente subliminar, não interfere em nada, mas é só para você saber que existe. Se alguém cobrar alguma vez, ela existe, está aí. Perfeito? Mas de modo geral a gente consegue trabalhar sem essa exigência rígida aqui, porque ela não é muito real, né, ao nosso cenário de negócios. Muito bem. E se o trabalhador não possuir toda a competência que a empresa definiu? Aí a gente tem uma dificuldade. Porém, desenhei o processo. Falei que para ele ter ensino médio, técnico em mecânica, 6 meses de experiência e treinado em não sei o quê. Quando eu vou observar, o trabalhador não tem isso. Tem uma lacuna, então. Então, a norma especifica isso. Segundo a norma da nota, lá no item 7.2, primeiro a norma diz que a empresa deverá tomar ações adicionais. Aí a norma fala, ações necessárias podem incluir provisão de treinamento. A gente pode complementar. Eu queria que o trabalhador já trouxesse um treinamento de fora. Ele não trouxe, mas ele tem educação e experiência necessária. Podemos treiná-lo internamente? Podemos, é uma decisão da empresa. Antes dele começar a trabalhar, vamos treinar aquele trabalhador para poder fazer corretamente a sua atividade. Ou exigir que ele faça um curso e traga para nós o certificado. Isso aí é a empresa que vai definir junto com ele. Mas é possível fazer, complementar essa ação. Mentoreamento, normalmente chamado também, conhecido como apadrinhamento. O que é isso? É colocar o inexperiente, um novato, recém-contratado, junto com alguém experiente na empresa e deixar ele lá 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, para ele ser orientado durante um tempo, avaliado durante um tempo e depois aquele mais experiente dá um parecer. Olha, o candidato, o novo empregado está aprovado, pode colocar ele para funcionar, para operar sozinho, perdão, porque ele já adquiriu a experiência do processo aqui necessário, estou tranquilo. Ou não, ele não atende porque ele não conseguiu se adaptar ao equipamento, é uma atividade diferente para ele, não estava acostumado com isso, treinei, orientei, acompanhei, mas não foi possível, não recomendo que ele continue. Então o apadrinhamento, o mentoreamento tem essa questão de conduzir a pessoa até algum lugar, até um resultado específico. Isso pode ou não acontecer, mas é uma ação que pode ser tomada, né? Algumas empresas, inclusive, utilizam aquele período de experiência legal para avaliar o empregado, né? Então, muitas vezes colocam ele justamente com pessoas que são mais experientes para poder gerar ou avaliar esse resultado aí final. É uma prática correta e muito saudável, inclusive, porque dá oportunidades às pessoas também. E, às vezes, garantimos a entrada de um grande talento à empresa que não tinha experiência, mas agora ele tem, porque a gente ofereceu oportunidade. Então, é preciso avaliar isso aí. Lá na apostila tem até uma ficha de apadrinhamento como exemplo, caso vocês queiram verificar e adotar um programa assim, que pode ser simples, mas está lá uma referência para vocês. Outra ação possível é mudança de atribuição, é movimentação de pessoas. Poxa, fulano não serve aqui para o posto de trabalho A, mas a competência dele serve para o posto de trabalho C. Então eu posso tirar ele daqui e colocar no C? Sim, não tem problema nenhum, só mudar. Aqui ficou desacobertado, então aqui você vai ter que contratar alguém ou fazer outro remanejamento e trazer para cá. De modo que a gente coloca as pessoas certas nos locais corretos. Então, essa mudança, esse remanejamento, também é uma ação necessária, ou melhor, possível, que a gente pode fazer para adequar a competência. Também tem um exemplo de formulário para vocês lá no manual, tá certo? Vocês podem olhar lá com tranquilidade. Empregar ou contratar pessoas competentes. Tem uma pessoa que para o meu quadro hoje não funciona. Não adianta dar treinamento, mentoreamento, não adianta mudar de função, ele não adianta mais para a minha empresa. Ele está ultrapassado, não quer voltar a estudar, não quer participar de treinamento, não quer nada. Então você pode tomar uma decisão administrativa, vou dispensar essa pessoa. Se você dispensar a pessoa, ficou vago. Então vai contratar pessoas que já têm uma competência. É uma ação possível também. Ao invés de contratar alguém novamente sem experiência, sem a competência para dar internamente, busque alguém no mercado que já tem isso aí e seja mais fácil o caminho para você. É uma opção que a empresa pode tomar também. Mas isso é uma ação necessária aí que tem que ser definida. A apostila também contém um procedimento lá de admissão, como exemplo para vocês avaliarem, tá? É exemplo, não é um padrão, não é uma regra não. Avaliação de eficácia de ações. Tudo aquilo que a gente tomou lá, olha, mentoreamento, fizemos substituição de pessoas, remanejamos pessoas, demos treinamento, etc. A norma diz, tem que avaliar se foi eficaz. O que é eficaz, pessoal? Eficácia tem a ver com resultado. Então, se você contratou alguém que vai fazer um hidrojateamento como limpeza, ele foi treinado, orientado para isso. Qual que é a eficácia no final que você quer? É que ele faça o processo de acordo com os procedimentos que você elaborou, com os treinamentos orientados, que dê o resultado, certo? Cuidado com uma situação. Quando a gente faz um treinamento com uma pessoa, a gente avalia o evento. Então, a gente avalia aprendizado. A pessoa, às vezes, faz um treinamento e responde umas provinhas lá, né? Tem 10 questões lá e dá uma nota para ele e tal, fala, ó,
aprendeu intelectualmente, mas a gente quer ver resultado na prática. Então, além do aprendizado intelectual, ele agora tem que colocar em prática. A prática é que vai mostrar a eficácia. Aquilo que a gente treinou deu o resultado? Realmente funcionou? Né? Então, o resultado está lá fora, está lá na operação, não está dentro de sala de aula muitas vezes, está lá na operação. A gente tem que buscar essa informação de alguma forma. E aí tem algumas práticas para isso que eu vou relatar daqui a pouquinho. Então, as duas situações, elas têm a ver a avaliação do evento, o treinamento e a avaliação da eficácia, que é o resultado operacional. Os dois podem acontecer, mas o foco nosso está aqui, a avaliação de prática, é o resultado operacional. Nesse sentido, então, a norma dá alguns exemplos. A norma não, o IEL dá alguns exemplos. Resultados dos processos. Por exemplo, se a gente tem um indicador, imagina o seguinte, o cliente reclamou quando vai à sua empresa e você faz um atendimento pessoal ao cliente, o cliente foi lá, foi atendido, foi mal atendido, foi embora para casa e passou um e-mail para você, entrou no site e esculachou a sua empresa. Falou, atendimento péssimo na sua empresa, nunca fui tão mal atendido assim, pessoa sem atenção, sem educação, sem interesse, não sei o quê, blá 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 e tá. Perfeito. Várias reclamações aconteceram com isso, mau atendimento lá na sua área de atendimento ao cliente. Você vai então, inscreve a pessoa num treinamento, num curso, faz um mentoreamento interno, toma uma ação qualquer. Qual o resultado que você quer com isso? É que ele faça uma provinha e tire nota 10 ali? Não. Você quer que agora o cliente seja bem atendido, não é? Então talvez você vai fazer isso no monitoramento, onde o monitoramento, a conversa com o cliente, o indicador, o índice de reclamações, o número de respostas, vai informar para você se aquela ação tomada deu resultado. Então o nosso foco é resultado. Muitas vezes o resultado pode ser encontrado por essas ferramentas aqui. É o resultado do processo, indicadores que mostram isso, o aumento ou a diminuição de alguma coisa em função de um treinamento, de uma ação tomada, de mentoreamento. O encerramento de ações corretivas não teve mais, acabou o problema. Vocês vão aprender isso ainda lá no último seminário, o que é uma ação corretiva. Mas quando ela termina, pode ser que um treinamento realizado realmente contribuiu para dar sucesso àquilo. A auditoria interna ou externa, né? A auditoria do Prodfor, por exemplo, vai passar na sua empresa, deu tudo certo, então o treinamento que a gente fez também deu certo, são evidências, e etc. Então, tenha em mente, eficácia tem a ver com resultado. Treinei com uma finalidade, a finalidade, o objetivo tem que acontecer. A prática tem que mudar, a melhoria tem que acontecer, o cliente tem que ficar satisfeito, o erro tem que parar, o faturamento tem que aumentar, alguma coisa positiva tem que acontecer, senão não tem sentido isso. O treinamento para nós, ele pode ser um investimento que vai dar resultado ou pode ser um grande custo. Parei os trabalhadores 10 horas no mês para treinar, qual foi o resultado disso? Nenhum. Então, custo, porque não gerou resultado nenhum para você, certo? Muito bem. Então, atenção aqui, deve ser avaliada a eficácia de ações tomadas. Mentoreamento, treinamento, mudança de função, qualquer coisa que você faça para complementar aquela lacuna que tinha lá de competência, tem que ser avaliada a eficácia. Fiz um processo de comunicação, espalhei aqui na empresa vários tipos de comunicação, visual, eletrônica, não sei o que, palestra, tem que avaliar a eficácia. O resultado aconteceu ou não? Então, aqui está um lembrete para vocês nesse sentido aqui, tá? E algumas dessas ações, as mais comuns são treinamento, mas algumas não são treinamento. Por exemplo, uma CIPAT, se você incluir lá no conteúdo de uma CIPAT, um assunto voltado para atendimento ao cliente, pode fazer. CIPAT não é um treinamento, é um evento de sensibilização sobre segurança e saúde, mas se você incluiu lá um tema sobre atendimento ao cliente, tem que avaliar. Aquilo que a gente fez na CIPAT melhorou o atendimento ao cliente? Então, é uma consequência, tem que avaliar a consequência, a eficácia. Uma visita técnica. Você encontrou aí um fornecedor seu de uma matéria-prima ou equipamento, que você sabe que ele é referência no mercado e aí você selecionou alguns técnicos seus para visitar o fornecedor, conhecer o processo de fabricação do equipamento ou da matéria-prima, para os seus técnicos entenderem como é que se faz o armazenamento correto, o manuseio e etc. Você levou os técnicos numa viagem, ficaram lá um final de semana, uma semana, visitando o fornecedor. Quando voltar, o que você espera de resultado? Que os técnicos agora melhorem a condição deles de atuação, né? Então, que o processo de armazenamento seja melhor. Como é que você vai verificar isso? Uma entrevista? Uma entrevista não só mede conhecimento intelectual. Talvez você tenha que fazer uma inspeção nas áreas de armazenagem e verificar se depois daquilo tudo feito, realmente os critérios de armazenamento melhoraram. Agora está bom, está organizado, não tem perda de validade, não tem deterioração, o sistema PEPS funciona, etc. Então, é prática.
Cuidado com isso, porque senão a gente se limita a treinamento, a avaliar treinamento. E são todas as ações que a gente tomar para melhorar a eficácia. Está claro? Cuidado com essa questão, que ela é muito importante para vocês aí, tá? E a norma exige informação documentada para os níveis de competência, então educação, treinamento, experiência, tudo isso aqui vocês vão ter que ter informação documentada e para avaliação de eficácia também. Atenção, porque nós não estamos falando de geração de documento, estamos falando de informação documentada, perfeito? Então, nível de educação, você precisa ter uma cópia do diploma da pessoa para dizer que ela é diplomada, que ela tem um nível de educação? Às vezes não, às vezes sim. Se o engenheiro te apresenta lá uma carteirinha profissional do CREA, o que está implícito nisso? Que ele é formado na engenharia. Nem precisa trazer para você uma cópia do diploma da faculdade, não é verdade? Então, a informação está ali. Você precisa ter uma cópia do CREA dele, ou se você pegar o número do CREA e lançar lá no seu sistema e dizer formado em engenharia mecânica, CREA número tal, região tal, válido. É suficiente para você? Se for, tá bom. Tá claro, qualquer um que tenha dúvida entra no CREA e consulta pelo número que vai saber se ele é engenheiro ou não, está ali o número dele. Você consultou isso do documento, né? Agora, em alguns casos, isso vale também para experiência, para treinamento, etc. Treinamento é mais habitual ter um registro, né? Porque o empregado assina e tal, fica uma evidência ali que você lança depois, mas é uma definição. Mas para algumas situações, por exemplo, de contratos, ali tem uma figurinha de contrato, pode ser que a sua empresa preste serviço a um grande cliente, até mantenedor aqui do Prodifor. E para você fazer o cadastramento do seu empregado, para entrar na empresa para prestar serviço, você tem que apresentar cópias lá no setor da portaria ou da segurança, onde for. Cópia da carteira de identidade, da carteira de trabalho, cópia do exame médico, etc. Então, se você já sabe que essa é uma característica do seu cliente, vai te exigir isso, é melhor que você pegue do seu funcionário antes, né? E já guarde isso como informação documentada, mas realmente em meio físico ou eletrônico, para você ter disponível e oferecer ao seu cliente quando ele solicitar. Aí uma característica de contrato, uma exigência de contrato, que você precisa entender para poder definir se vai ter uma informação documentada eletrônica ou impressa ou física. Aí você vai definir isso melhor, né? Mas é uma característica que tem que ser atendida. Esse assunto de competência, pessoal, como eu falei para vocês várias vezes, a competência é aquilo que é necessário em termos de educação, treinamentos ou experiência e que vai influenciar no resultado daquilo que a gente vai oferecer para o mercado, para o cliente. A falta de competência ou a existência da competência afeta diretamente. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo rapidinho de uma empresinha lá da Itália, uma empresinha qualquer lá que tem lá na Itália, não sei se você conhece, vocês vão ver aqui, mas que também tenho dúvida se ela trabalha com competência. Vocês vão me mostrar, vamos falar depois se vocês acham que tem competência envolvida ali ou não. Só um momento que eu vou passar o vídeo para vocês aí. Vou começar de novo. Aí vou voltar, tá? No tempo. Então, pessoal, se vocês fossem aí do RH ou da diretoria dessa empresinha aí, vocês contratariam alguém sem experiência para fazer esse trabalho? Perceberam quantas pessoas tem ali? Depois vocês podem consultar isso no YouTube que vocês vão achar lá. Tem 22 pessoas para trocar 4 pneus, 4 rodas de um veículo. Eles gastam menos do que 2 segundos para fazer isso. O que você diria? Lá foi definido o nível de educação dessas pessoas? Será que o pessoal ali é meio analfabeto, é borracheiro? É isso? Não. Eles são engenheiros mecânicos com especializações na área automobilística. Treinamento, vocês acham que tem treinamento ali com eles? Muito.
Entre temporadas, eles fazem campeonatos de pit stop entre equipes para saber quem troca mais rápido, para chegar na temporada já bem atualizado. Experiência também tem? Claro, eles não chegaram simplesmente ali na Ferrari e de uma hora para outra passaram a ser mecânicos de pit stop. Aí você começa a pensar, no seu caso, seu diretor, você contrataria o seu amigo de infância que está desempregado e colocaria ali para trabalhar se ele não tivesse aquela competência? O seu vizinho fala para você, olha, meu filho está desempregado, arruma um emprego ele para mim. Aí você vai lá, mas tem um emprego lá para levantar carro, será que você colocaria ele lá? Faria isso com seu primo, com seu sobrinho, só porque é parente? Não dá, pessoal. Ali é um nível de competência. Campeonatos na Fórmula 1 são decididos no boxe, num pit stop. E são milhões de dólares em jogo por causa de um pit stop. Então, perceba a competência ali envolvida. Educação, treinamento e experiência para fazer aquilo. Tem 22 pessoas ali para trocar as rodas do carro. Claro que na sua empresa você vai falar, mas minha empresa não é uma Ferrari, eu não preciso de tanto assim. Não, mas você prometeu ao cliente alguma coisa. E você disse, para isso eu tenho pessoas competentes. Alguns colocam isso até na política da qualidade. Está lá o nosso compromisso, educar, não sei o que tá. E agora, na hora de definir as competências e contratar ou garantir a competência, a gente fala, não é tanto assim, não preciso. Precisa porque a falta da competência vai afetar o processo de forma negativa junto ao seu cliente. Tá certo? Então pense nisso, porque gestão da qualidade envolve pessoas em quantidade e em competência específica para executar as tarefas de forma adequada para dar o resultado para o cliente. Perfeito? Assunto muito importante para vocês definirem aí com a empresa de vocês. Lá na apostila vocês vão perceber lá um quadro que nós colocamos como orientativo para vocês definirem as competências com aqueles campos lá. Exatamente aquilo, de educação, de treinamento e experiência. Já vai exercitando isso daí, porque quando o consultor visitar vocês, você já tem lá desenhado alguma coisa para apresentar e validar com ele. Tá? Ele pode criticar algumas coisas, orientar pessoalmente, mas vai desenhando isso aí. Dependendo da empresa é o RH que vai fazer, dependendo, não, é um auxiliar administrativo junto com o diretor, enfim, cada um tem o seu cenário, mas já comece a fazer porque é necessário, tá bem? Vamos recapitular aqui algumas informações sobre nosso item de competência. No anexo 2 da apostila nós temos aí essa informação. Então, quais os atributos que compõem a competência? Educação, experiência ou treinamento. Entenda que ou não é uma questão de conveniência não, às vezes pode não ser necessário, mas o ideal é ter 3. Que ações podem ser tomadas para complementar as competências se necessário? Então falamos aqui, olha, de treinamento, mentoreamento, mudança de atribuição de pessoas contratadas, contratar ou empregar novas pessoas. São ações. Alguns exemplos possíveis de informações documentadas sobre competência, aquelas que a gente tem que guardar sobre as competências. Então, diplomas, certificados, registros profissionais, carteira de trabalho, registro de treinamento, etc. Na apostila tem uma série de documentos ali citados que são possíveis registros para vocês avaliarem, tá bem? Então, recapitulação dos pontos principais aqui para vocês não esquecerem. Na prática, lá na apostila, como eu falei, na página 53 tem o formulário de descrição de cargo. Depois aí na empresa, você do RH, se não tiver o RH, a pessoa do administrativo que cuida do assunto, junto com a diretoria, pegue esse formulário e elabore lá a descrição de cargos da sua empresa para que quando o consultor chegar ele avalie com você se está adequado. Faça esse trabalho antecipadamente para ganhar tempo e qualidade na visita de consultoria, tá bem? Então aqui encerramos a parte dos 7.2 competências.